Olá, meus queridos, tudo bem? Nos dois blocos anteriores, nós discutimos um pouco acerca da análise sintática dos pronomes relativos. Vamos ver agora, em questões de provas de concurso público, como isso é cobrado. Vejamos a tela, por gentileza, e me acompanhe. Olha só o que nós temos aqui na primeira questão. Ele fala: o sujeito da forma verbal destacou, cujo referente é o vice-presidente executivo da Febraban, é indeterminado. Antes de mais nada, o que eu quero analisar com você é o seguinte. Olha o texto. Um crescimento de pouco mais de 16% no crédito, projetado pela Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, é um percentual substancial e significativo, de acordo com o vice-presidente executivo da Febraban. Olha aqui, ó. O vice-presidente executivo da Febraban, que, durante seminário sobre inclusão bancária, destacou a solidez do sistema bancário brasileiro. Ele fala para você o seguinte, que o sujeito da forma verbal destacou, cujo referente a esse vice-presidente executivo da Febraban é indeterminado. Veja só que comigo no texto você consegue perceber o seguinte, olha só, é um percentual substancial e significativo. De acordo com o vice-presidente executivo da Febraban, que, durante seminário sobre inclusão bancária, destacou a solidez do sistema bancário brasileiro. Você consegue perceber para mim que quem destacou foi o vice-presidente executivo da Febraban. Ou seja, você não pode dizer que o sujeito é indeterminado. Motivo pelo qual você com facilidade já poderia apontar que este item está errado. Mas eu também te garanto o seguinte, que o sujeito deste verbo destacou não é a expressão o vice-presidente executivo da Febraban. E eu te provo por quê. Antes há uma preposição e você sabe que na língua portuguesa o sujeito jamais pode ser preposicionado. Ora, professor, então quem é o sujeito? Veja comigo o texto. De acordo com o vice-presidente executivo da Febraban, o qual, durante seminário sobre inclusão bancária, destacou a solidez do sistema bancário brasileiro. Veja que esse que aqui está, queridos, ele é morfologicamente um pronome relativo da língua portuguesa e que tem a responsabilidade de retomar o vice-presidente executivo da Febraban. Ou seja, é como se eu estivesse lendo o texto da seguinte maneira. De acordo com o vice-presidente executivo da Febraban, ponto final. O vice-presidente executivo da Febraban, durante seminário sobre inclusão bancária, destacou a solidez do sistema bancário brasileiro. Então, quem destacou foi o vice-presidente executivo da Febraban, mas não este que está no pronome relativo, porque sintaticamente, este que é o sujeito e é o sujeito da forma verbal destacou, provando mais uma vez que o item está errado. Note, portanto, que eu tenho um pronome relativo exercendo a função de sujeito sintático na sentença aqui em jogo. E mais que isso, a presença desta vírgula aqui, ó, depois de Febraban, denota que daqui por diante começa uma oração subordinada adjetiva. Com vírgula, você já sabe que ela é explicativa. Ok? Vejamos, portanto, a próxima questão que nos diz o seguinte. Sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, o pronome onde poderia ser substituído por no qual. Antes de resolver a questão, o que eu quero que você perceba é o seguinte. Eu disse a você que o pronome onde, ele é equivalente, ele é igual a em que. Perfeito? Naturalmente, se ele é igual a em que, ele também é igual a no qual. Ele é igual a no qual, ele é igual a na qual, ele é igual a nos quais, ele é igual a nas quais. Mas qual que é a diferença básica entre todas essas formas? Vamos lá. Onde? Um pronome relativo que só pode ser usado para fazer referência a lugares, uma vez que se trata de um adjunto adverbial de lugar. Em que um pronome relativo acompanhado da preposição em que pode ser equivalente ao onde, pode não ser, uma vez que o em que pode se referir tanto a lugares, bem como aquilo que não é um lugar. E o em que, ele não possui gênero, eu não posso falar que o em que é masculino ou feminino, assim como eu não posso dizer que ele é singular ou plural, semelhante ao onde. Agora, os pronomes no qual, na qual, nos quais, nas quais, eles têm a característica de neles haver gênero e número.
masculino e singular, feminino e singular, masculino plural, feminino plural. Então você precisa estar atento ao referente do onde, uma vez que, para o item estar correto, a referência do onde precisa ser algo que seja masculino e singular. Vejamos o texto. Esse volume de investimentos estrangeiros tende a permanecer forte com a aproximação de eventos internacionais sediados no Brasil, como a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas de 2016, e a exploração do pré-sal. A faixa litorânea de 800 quilômetros entre o Espírito Santo e Santa Catarina, onde estão depositados petróleo e gás. Queridos, eu poderia, claro, trocar o onde por em que? Poderia. Isso aqui estaria correto de qualquer forma. Agora, se eu optasse por outro pronome relativo, eu preciso ver a referência à exploração do pré-sal. A faixa litorânea de 800 quilômetros entre o Espírito Santo e Santa Catarina, onde são depositados petróleo e gás. Segundo o meu texto, sabe onde está depositado o petróleo e gás? Na faixa litorânea de 800 quilômetros entre o Espírito Santo e Santa Catarina. Ou seja, o pronome onde retoma isso aqui, ó, cujo núcleo é o vocábulo faixa. E como faixa é um vocábulo feminino e singular, eu não posso usar no qual. Eu posso usar apenas na qual. Então, leia comigo novamente o item. Sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, o pronome onde poderia ser substituído por no qual? Errado. Ele poderia ser substituído por na qual. Ok? E só para você constatar, perceba que o pronome onde retoma a faixa litorânea de 800 quilômetros entre o Espírito Santo e Santa Catarina, que é um lugar, ou seja, a referência locativa foi preservada. Veja comigo, por favor, a tela mais uma vez e vamos olhar a próxima questão. Ele fala a você o seguinte: a correção gramatical do texto seria preservada caso se eliminasse a preposição de. E ele está falando acerca desta preposição de que aqui está, pois há uma única coisa de que o próprio Deus está privado. Meus queridos, percebam comigo, pois há uma única coisa, não é uma coisa qualquer, é uma coisa de que o próprio Deus está privado. Ou seja, você percebeu o valor adjetivo dessa oração. É uma oração subordinada, adjetiva, sem vírgula, sem pontuação, portanto restritiva, ok? Ou então eu poderia colocar, pois há uma única coisa da qual o próprio Deus está privado, da qual feminino e singular para haver referência ao substantivo coisa. Ou seja, a ideia do meu texto é colocar no lugar deste que aqui está, coisa. Só que antes eu preciso colocar, obviamente, a preposição. Vou colocar da, porque eu vou colocar a preposição de mais o artigo a para acompanhar o substantivo coisa, ok? Da coisa, o próprio Deus, está privado. Está privado. Caso eu coloque esta sentença em ordem direta, o resultado vai ser esse aqui, ó. O próprio Deus está privado da coisa. Da coisa. Agora eu preciso descobrir a função sintática deste da coisa. Veja comigo. Quem é que está privado da coisa? O próprio Deus, que eu sei que é o sujeito. Privado é uma característica atribuída ao próprio Deus. Portanto, o predicativo do sujeito. O verbo aqui funciona como verbo de ligação. Mas veja que privado é morfologicamente um adjetivo. E você sabe que quem está privado de algo. Ou seja, queridos, essa expressão preposicionada da coisa funciona como complemento de um adjetivo. E neste caso você não tem dúvidas. Complemento de adjetivo preposicionado só pode ser complemento nominal. Ok? Sendo, portanto,
um complemento nominal, veja comigo o texto. A correção gramatical seria preservada. Caso se eliminasse a preposição de. O complemento nominal, ele pode perder a preposição dele? Não, até porque lembre-se que o que é um complemento nominal. E na aula de complementos nominais nós falamos que o complemento nominal é sempre, sempre, sempre preposicionado. Motivo 1 para que o item esteja errado. Agora eu quero te provar que ainda é mais fácil saber que essa preposição não pode ser retirada. Faz o seguinte, o próprio Deus está privado da coisa. Faz sentido. Agora vem cá. O próprio Deus está privado à coisa. Veja para mim. O próprio Deus está privado à coisa. Veja que a sentença não faz sentido, uma vez que privado exige a presença dessa preposição de. Ok? Então a frase ela fica sem sentido, provando a você que a preposição não pode ser eliminada. Pois, para haver sentido, e claro, uma sentença plausível, porque algumas pessoas falam, ah, professor, mas ele só fala no texto sobre correção gramatical. Mas essa frase aqui, ela simplesmente não existe, ok? Porque eu preciso ali da preposição de. Não é só uma questão de sentido. Essa frase aqui, ela não tem um sentido diferente. Ela simplesmente não tem sentido. Para que ela tenha sentido, é necessário colocar uma preposição de, ok? Então, prova para você que o item aqui está errado. Vejamos a próxima questão que diz a você o seguinte. A forma verbal ocupa denota concordância com o nome que constitui núcleo de seu sujeito. Tipo. Vejamos o texto. Um conjunto de mudanças quantitativas e estruturais nas universidades tem promovido um novo tipo de instituição acadêmica que ocupa papel de destaque no funcionamento proposto pelo modelo da hélice tripla, o modelo de pesquisa multidirecional. Eu vou te dar alguns motivos para que você marque esse item como errado. Primeiro motivo, veja o verbo ocupa e veja onde está o vocábulo tipo. Entre os dois há uma vírgula e você sabe de uma informação importantíssima. Entre o verbo e o sujeito não pode haver vírgula. Motivo pelo qual você já poderia de antemão dizer que este item está errado. E você diria errado com a simples informação. O verbo ocupa pode ter qualquer sujeito, exceto o substantivo tipo, ok? Segundo motivo pelo qual você poderia marcar errado, ele fala assim, ó, o surgimento de um novo tipo de instituição acadêmica. Você sabe que tipo é um substantivo. Não é um tipo qualquer, é um tipo novo, que é um adjetivo subordinado a tipo. Também faz referência a tipo, é um artigo indefinido da língua portuguesa. E antes disso tudo, olha o que eu tenho. Preposição. E você sabe que um sujeito, ele jamais poderia ser preposicionado. Ou seja, por eliminação, você já sabe o seguinte, eu não sei o que é tipo. Eu só sei que ele não pode ser sujeito. E você marcaria errado pela segunda vez. Agora, quer provar por meio do pronome relativo que este item está errado? Olha aqui, ó, um novo tipo de instituição acadêmica, o qual ocupa papel de destaque no funcionamento proposto pelo modelo dinâmico da hélice tripla. Ou seja, esse o qual vai fazer referência a tipo, ok? A referência a essa expressão, um novo tipo de instituição acadêmica, ou seja, no lugar deste que, é como se eu estivesse lendo um novo tipo de instituição acadêmica. Essa sigla aqui significaria a referência do pronome relativo, cujo núcleo é tipo, ou seja, um novo tipo de instituição acadêmica ocupa papel de destaque. Quem é que ocupa papel de destaque? Um novo tipo de instituição acadêmica, não aquela que está lá, esta, e é por isso que esse que funciona sintaticamente como o sujeito, e o gabarito, portanto, fica sendo errado. Provei para você por 3 motivos porque este item aqui está incorreto. Primeiro pela vírgula, depois pela preposição e depois te mostrando que esse pronome relativo, responsável por introduzir uma oração subordinada adjetiva explicativa, esse pronome relativo que aqui está, é que é o sujeito do verbo ocupa. Tela de novo mais uma vez e vamos olhar o que ele fala a você na próxima questão. Ele diz assim, ó, a flexão de singular na forma verbal importava justifica-se por ser o sujeito da oração indeterminado, de interpretação genérica. Queridos, eu quero te mostrar o seguinte. Olha o texto. Pode-se dizer que a engenharia científica só teve início quando se chegou a um consenso de que tudo aquilo que se fazia em bases empíricas e intuitivas era,
na realidade, regido por leis físicas e matemáticas, que importava descobrir e estudar. Primeiro ponto que eu quero te mostrar. Veja que o verbo importava, que aqui está, é um verbo que está na terceira pessoa do singular. Aí nós vamos voltar lá na aula em que eu disse a você, em que eu expliquei a você os tipos de sujeito. Eu disse a você que o sujeito indeterminado, ele ocorre em 3 formatos diferentes. Quando é que eu tenho um sujeito indeterminado? Caso 1, verbo na terceira pessoa do plural sem referente. Esse verbo não está na terceira pessoa do plural, invalida. Caso 2, quando eu tenho verbo na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula C, e essa partícula C precisa ser um índice de indeterminação do sujeito. Cadê a partícula C? Fora. O outro caso de sujeito indeterminado, o terceiro, é o caso do verbo quando ele está no infinitivo impessoal. Esse verbo não está no infinitivo, motivo pelo qual eu posso dizer que o sujeito não está indeterminado. E eu só tenho essas 3 formas de sujeito indeterminado. Se você não se lembra, volte lá na aula de tipos de sujeito. Eu detalhei para você os 3 tipos de sujeito indeterminado. E aquele verbo não se enquadra em nenhuma delas, ok? Motivo pelo qual eu já poderia, de antemão, só por essa informação, dizer que o item está errado. Mas eu quero te mostrar, é um caminho mais longo, mas eu quero te mostrar que de fato ele está errado em função do pronome relativo. Me acompanhe. Ele fala assim, ó, de que tudo aquilo que se fazia em bases empíricas e intuitivas era, na realidade, regido por leis físicas e matemáticas. Veja só, leis físicas e matemáticas, as quais importava descobrir e estudar. Esse as quais, ele retoma essa expressão aqui, ó, leis físicas e matemáticas, cujo núcleo é a palavra leis. Ou seja, o que eu preciso fazer? No lugar deste que, nós precisamos ler leis físicas e matemáticas, importava descobrir e estudar. Eu vou mudar a ordem dessa sentença. Olha como eu vou colocar para você, ó. Descobrir e estudar leis físicas e matemáticas importava. Ou então, o contrário, importava descobrir e estudar leis físicas e matemáticas. Eu preciso descobrir a função sintática de leis físicas e matemáticas. Veja para mim o verbo importava. Pergunte ao verbo importava. O que importava? Segundo o meu texto, o que importava era isso aqui, ó. Descobrir e estudar leis físicas e matemáticas. Esse aqui é que é o sujeito da forma verbal. Importava. Os núcleos desse sujeito, descobrir e estudar. Um sujeito que nós já conhecemos. Sujeito oracional. E que na aula de orações reduzidas nós vamos ainda concretizar esse raciocínio, sabendo que estamos diante de uma oração subordinada substantiva subjetiva, já falamos sobre isso, reduzida de infinitivo. Ok? Agora veja mais comigo. Quem descobre, descobre algo. Quem estuda, estuda algo. Estuda e descobre o quê? Leis físicas e matemáticas, que é o meu objeto direto. Então, este pronome relativo que aqui está responsável por encabeçar uma oração subordinada adjetiva explicativa, ele exerce sintaticamente a função de objeto direto das formas verbais descobrir e estudar. E tudo isso, descobrir e estudar leis físicas e matemáticas, é o sujeito do verbo importava. Ok? Tela de novo e vamos continuar aqui na próxima questão que fala a você o seguinte. Se, no lugar dos verbos destacados no verso, escolho os filmes que eu não vejo no elevador, fossem empregados respectivamente esquecer e gostar. Ou seja, ele quer que você troque o verbo escolher pelo verbo esquecer, o verbo ver pelo verbo gostar. Ele fala, a nova redação, de acordo com as regras sobre regência verbal e concordância nominal prescritas pela norma padrão, deveria ser, primeiro ponto, queridos, veja para mim que quem escolhe, vou fazer a análise sintática do trecho original. Quem escolhe, escolhe algo. Escolhe os filmes.
objeto direto. São filmes quaisquer? Não. Os filmes que eu não vejo, beleza? Os filmes que eu não vejo. Só para você ver que isso aqui é uma característica dos filmes, ou seja, significa uma oração subordinada adjetiva, sem vírgula, restritiva. Esse que, os filmes, os quais não vejo. Os quais não vejo. Esse os quais retoma filmes, ok? Ele faz uma referência a filmes. E aqui é como se eu estivesse lendo filmes, eu não vejo. Ou os filmes eu não vejo. Dá na mesma, esse artigo aí não vai interferir em nada, viu, gente? Veja pra mim, quem é que não vê? Eu, sujeito. Quem vê, vê algo. Vê filmes, que é o objeto direto. Então esse que sintaticamente funciona como objeto direto do verbo ver. Para comigo e pensa. Olha só. O que retoma filmes, funciona como objeto direto do verbo ver. Verbo este que eu vou trocar, ok? Acompanhe comigo então. Ele quer que você, no lugar do verbo escolho, coloque o verbo esquecer, ou seja, esqueço. E aí vem a grande dúvida, hein? Meus queridos, quem esquece, esquece algo. É um verbo transitivo direto. Vem aqui comigo no canto. Nós já falamos sobre complementos verbais anteriormente, só que nós não abordamos casos especiais de regência verbal. Lá na frente teremos uma aula só para isso, mas isso não nos impede de, já agora, comentar um pouco sobre esse assunto. Vem cá comigo. Eu tenho na língua portuguesa o verbo esquecer e o verbo esquecer-se. Para a gramática da língua portuguesa são verbos diferentes. Assim como nós temos o verbo na língua portuguesa lembrar e a forma verbal lembrar-se, ok? Que seria o antônimo. Para a gramática da língua portuguesa funciona assim, ó, quem esquece, esquece algo. Quem lembra, lembra algo. Agora, quem se esquece é que se esquece de algo. E quem se lembra é que se lembra de algo. Então a ideia é, quando eu coloco o pronome, aparece a preposição. Quando eu tiro o pronome, some a preposição. E é por isso que o correto é esqueço os filmes. Se eu já sei que o correto é esqueço os filmes, letra A, fora do jogo. Letra C, fora do jogo. Letra D, fora do jogo. Minhas dúvidas estão nas letras B e E. Mas espera aí, esqueço os filmes, vou colocar do mesmo jeito. Que eu gosto. Só que você sabe do seguinte, quem gosta, gosta de algo. É um verbo transitivo indireto. O verbo ver tinha como objeto direto o que? Então, o verbo gostar vai ter como objeto indireto o que também. Então, eu preciso colocar essa preposição aqui. Veja para mim que não existe nenhuma alternativa que coloque esqueça os filmes de que eu não gosto. Mas eu consigo colocar isso aqui, ó, esqueça os filmes dos quais eu não gosto, que é uma alternativa válida. O gabarito, portanto, é a letra E de escola. Ok? Veja que ele não colocou a preposição em os filmes e, além disso, colocou a preposição de exigida pelo verbo gosto e o dos quais funciona, claro, como o meu objeto indireto. Perfeito? Tela de novo, vamos olhar a próxima questão que diz a você o seguinte. Marilena Chauí, filósofa brasileira, afirma que para a classe dominante brasileira, os liberais, a democracia é o regime da lei e da ordem. Para a filósofa, no entanto, a democracia é o único regime político no qual os conflitos são considerados o princípio mesmo de seu funcionamento. E a questão quer saber acerca deste no qual que aí está. Veja comigo. Para a filósofa, no entanto, a democracia é o único regime político no qual, esse no qual, ele é responsável por retomar regime político. E olha o que a questão fala. A expressão no qual poderia ser substituída pelo vocábulo onde para o tudo.
Eu sei que o onde ele é equivalente a um pronome relativo adicionado da preposição em, que é o caso que eu tenho. Só que no qual retoma regime político, e regime político não é um lugar. Como não é um lugar, eu não posso usar onde. Motivo pelo qual este item aqui, ó, ele está errado. Eu poderia trocar por em que, mas por no qual eu não posso. Veja para mim aqui embaixo duas questões que dizem respeito ao mesmo trecho. Na oração onde nasceu e viveu, o pronome destacado deveria ser substituído por aonde. Queridos, olha o texto. Nascida no Rio Grande do Norte, ela requereu sua inclusão no rol de eleitores do município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde nasceu e viveu. Veja que esse onde nasceu e viveu é responsável por retomar Mossoró, no Rio Grande do Norte. Agora veja comigo, quem nasce, nasce em algum lugar. Quem vive, vive em algum lugar. Caso eu associe esses dois verbos a lugares, falamos sobre isso quando estudamos o onde, caso eu associe a lugares, eu só poderia ter a preposição em. Então eu só posso usar onde, eu não posso usar aonde. É errado. E de maneira semelhante, veja o item de baixo. O emprego da vírgula no início e no fim da oração, onde nasceu e viveu, é facultativo. Queridos, vocês não podem se esquecer que esta oração aqui, entre vírgulas, é introduzida por um pronome relativo, ou seja, não deixa de ser uma oração subordinada adjetiva, e neste caso ela é explicativa. Se ela é explicativa, se eu retiro a vírgula, o sentido do texto muda para restritivo. E olha a diferença. Ela requereu sua inclusão no rol de eleitores do município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Não é um Mossoró no Rio Grande do Norte qualquer. É onde ela nasceu e viveu. Só que, queridos, ela só pode ter nascido em um lugar. Se eu retiro as vírgulas, a ideia passa a ser restritiva. Sendo ideia restritiva, o entendimento que eu tenho é de que existe mais de um Mossoró. E mais, é onde ela nasceu e viveu. O sentido muda completamente. Motivo pelo qual este item aqui também está erradíssimo. Ok? Tela de novo, vamos continuar. Olha só o que está dito aqui. Ele coloca assim, ó. Cláudio, marido e imperador, esteve implicado nessas execuções. Não existem dúvidas de que lhe diziam que determinado amante tramava contra ele, ou que desviava dinheiro público, mas ele sempre fazia o que a mulher lhe pedia e logo se livrava daqueles homens. E ele fala para você assim, ó, o vocábulo que em diziam que, e em fazia o que, o vocábulo que nos dois casos, ele fala que pertence a classes gramaticais distintas, ok? Quando ele fala de classes gramaticais, ele está falando de morfologia. Mas eu quero aproveitar essa questão para tocar num ponto ainda mais profundo da nossa análise sintática. Ele fala assim, ó, não existem dúvidas de que lhe diziam que determinado amante tramava contra ele, ou seja, não existem dúvidas de que lhe diziam isso. Se eu coloco isso, eu sei que estou diante de uma oração subordinada substantiva da língua portuguesa. E para ficar mais fácil, quem diz algo. Diz isso, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Qual é a pegadinha em que muitos candidatos caem nesta questão? Como você colocou isso ali, você já sabe. Oração subordinada substantiva, esse que é vazio de significado, o cara vai chamar de conjunção integrante. Aí o candidato vai lá e fala, mas ele sempre fazia isso. E como ele consegue encaixar o isso, ele já pensa automaticamente. Oração subordinada substantiva da língua portuguesa, conjunção integrante, e diz para mim que o item é errado, falando que não tem classes distintas. Só que veja o erro. Eu não te ensinei a colocar o isso antes de palavras que estão antes do que. Eu te ensinei a colocar o isso exatamente antes do que. Pode olhar em todos os exemplos já adotados. Veja para mim se faz sentido isso aqui, ó. Mas ele sempre fazia o isso. E o isso não faz o menor sentido. Aí você invalida a possibilidade de ser uma conjunção integrante. Se você for um cara viciado, o que você vai fazer? Mas ele sempre fazia o qual a mulher lhe pedia. E você vai perceber que o qual não faz o menor sentido. Agora eu quero que você olhe com muito carinho, a partir de agora, com muita atenção, para isso aqui, ó. O que. Primeiro ponto. Note comigo que esse o não é um artigo. Tanto é que eu posso trocar esse o por
aquilo. Veja para mim se ele não se encaixa perfeitamente no texto. Mas ele sempre fazia aquilo que a mulher lhe pedia. Veja que é possível encaixar no lugar do o um aquilo. Provando a você, portanto, que este o que aqui está, ele funciona como um pronome demonstrativo da língua portuguesa. E veja comigo que quem faz algo, faz aquilo, que é o meu objeto direto. Agora veja comigo que ele fazia aquilo, mas não é um aquilo qualquer, é aquilo que a mulher lhe pedia. Ou seja, esse meu trecho aqui caracterizou aquilo. Ah, professor, mas aquilo é pronome. Mas lá na aula de morfologia eu falei para você que pronome é a palavra que acompanha ou substitui o nome. Esse pronome demonstrativo ele é um pronome demonstrativo substantivo, ou seja, ele está no lugar do substantivo. Então essa minha oração pode caracterizar sim, porque tem valor adjetivo sobre um termo de valor substantivo. Então aqui eu já tenho uma oração subordinada adjetiva, neste caso sem vírgula, restritiva. Então você assim prova que esse aqui é um pronome relativo, ok? Posso perceber de outra maneira. No lugar do que, agora fica mais fácil encaixar o qual. Fazia aquilo o qual a mulher lhe pedia. Então esse aqui é pronome relativo da língua portuguesa. Então, na verdade, nessa construção, o que eu tenho é um pronome demonstrativo, que é o e um pronome relativo, que é o que. Ou seja, pertence a classes gramaticais distintas? Sim, e o item é certo, ok? Só que vamos mais longe. Eu quero fazer a análise sintática deste que aqui está. Vamos lá. Este pronome relativo é responsável por retomar o aquilo. Ou seja, é como se aqui estivesse escrito assim na oração subordinada. Aquilo, a mulher lhe pedia. Perfeito? Aquilo, a mulher lhe pedia. Agora veja comigo, por favor. Quem é que lhe pedia? A mulher, que é o meu sujeito. Quem pede, pede algo. Pede aquilo, que é o meu objeto direto. E quem pede, pede algo a alguém, esse lhe funciona como objeto indireto. Mas agora que eu descobri que o aquilo, que é a referência do que é o objeto direto, então eu sei que sintaticamente este que aqui está funciona como um objeto direto. Tudo bem? O que eu quero te mostrar nessa questão, claro, eu fui além do que a própria questão exigia, por isso que eu já havia marcado certo com antecedência. Mas o que eu quero te mostrar em especial é essa forma aqui, ó, o que, tudo bem? Essa forma o que é muito corrente em provas de concursos públicos. E você deve tomar cuidado, porque este o que significam dois pronomes juntos. Um pronome demonstrativo substantivo e um pronome relativo. Este pronome relativo tem a função de retomar o pronome demonstrativo substantivo, uma vez que esta oração é uma oração adjetiva em relação a este pronome. E do mesmo jeito é possível fazer a análise sintática do pronome relativo. Ok? Tela de novo mais uma vez. Vamos olhar a próxima questão que diz a você o seguinte. No trecho, entender a realidade em que vivemos, olha só, no trecho, entender a realidade em que vivemos, a supressão da preposição não prejudica a correção gramatical do texto, ainda que interfira nas relações sintático-semânticas entre os seus elementos. Ou seja, ele fala para você o seguinte, que não há prejuízo à correção gramatical, ainda que, ou seja, é permitida uma interferência na relação sintático-semântica entre os seus elementos. Ou seja, eu posso ter uma mudança de sentido, eu posso ter uma mudança sintática. Ok? Vejamos o texto. Escolha mais adequada é empreender uma apropriação crítica desse passado político recente, tanto para consolidar nossa frágil cidadania, quanto para entender a realidade em que vivemos. Ele quer saber dessa preposição aqui, ó. Veja que eu não estou falando de uma realidade qualquer. Estou falando da realidade em que vivemos. Só para que você tenha certeza de que você está em uma oração subordinada, adjetiva, sem vírgula, restritiva. Ok? Este em que
é responsável por retomar realidade, ok? Se ele é responsável por retomar realidade, eu vou substituir o que por realidade. Para ficar mais fácil, em vez de colocar apenas a preposição em, eu vou colocar a preposição em e o artigo a, ou seja, na realidade vivemos, ok? Veja comigo então o que eu tenho. Quem é que vive? Nós, sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Quem vive neste caso, vive. Agora vivemos onde? Na realidade. Esse na realidade funciona como adjunto adverbial de lugar metafórico, como diz Evanildo Bechara, mas ele é um adjunto adverbial. Ou seja, este em que aqui está funciona sintaticamente como um adjunto adverbial. A questão quer que você elimine a preposição, ou seja, o meu resultado vai ser esse aqui, ó, entender a realidade que vivemos. Veja comigo o seguinte, eu não estou falando de uma realidade qualquer, eu estou falando da realidade que vivemos. Isso só para te provar que você continua tendo uma oração subordinada adjetiva restritiva. Este que continua retomando realidade, só que agora sem preposição. O meu resultado disso é a realidade vivemos. A realidade vivemos. Faça comigo agora a análise sintática. Peraí, quem é que vivemos? Nós. Não deixou de ser um sujeito elíptico, oculto ou desidencial. Só que agora quem vive, vive algo. Vive o quê? A realidade. Objeto direto. Portanto, eu sei que este que pronome relativo agora, ele funciona como objeto direto. No primeiro caso, o sentido que eu tenho é de que vivemos na realidade. No segundo caso, o sentido que eu tenho é o sentido de que nós vivemos a realidade. Eu digo a você assim, ó, eu vivo o amor. Eu vivo no amor. São sentidos diferentes? São. Inclusive, a transitividade verbal é diferente. Quando eu falo eu vivo o amor, significa que quem vive, vive algo. Vive o quê? O amor, ou seja, o amor é o objeto vivido. Eu vivo, eu experiencio o amor, eu experimento o amor. Agora, quando eu falo eu vivo no amor, significa que o amor é só o contexto onde eu estou. Mas não significa que eu vivencio no meio do amor, mas não necessariamente o amor. Eu tenho uma mudança de sentido. Além disso, neste caso de eu vivo no amor, o verbo é intransitivo, eu tenho mudança sintático-semântica, mas as duas construções são gramaticalmente corretas, ou seja, esta preposição ela pode ser eliminada, Neste caso, preserva a correção gramatical, mas interfere no sentido semântica e na análise sintática, motivo pelo qual este item está certíssimo. Lá no bloco anterior, na verdade, há 2 blocos, eu comentei com você que um pronome relativo preposicionado, ele vai ser trocado por outro que tem a mesma preposição. Isso se eu quiser preservar correção gramatical, sentido original e análise sintática. Veja que aqui a questão te deu a permissão de mudar a análise sintática e, além de mudar a análise sintática, mudar o sentido original. Eu vou te falar que são raros os casos em que esta circunstância é possível, mas eu não posso desconsiderar que existe essa possibilidade. Uma vez que se isso aparecer para você em provas, eu quero que você marque o gabarito com total segurança, ok? Então veja comigo, por favor, a tela, porque o item que está aqui é certo. Próxima questão diz a você o seguinte, olha só. O estímulo, lacuna, criação de uma literatura dramática, lacuna, raízes estivessem fincadas na realidade brasileira, particularmente na nordestina, era um dos objetivos do grupo, lacuna, Ariano Suassuna se juntou. E ele coloca, preenchem correta e respectivamente as lacunas 1, 2 e 3 da frase acima, e ele te dá as opções. Veja que a primeira opção, ela está inteiramente ligada ao emprego do sinal indicativo de crase. Eu sei que aí do outro lado você tem conhecimento suficiente já para resolver isso aqui com extrema facilidade, apesar de ainda não termos passado pelas aulas de crase. Mas vamos olhar primeiro para a parte dos pronomes relativos, ok? Olha o que ele fala. O estímulo a
Tanto faz o A. O estímulo à criação de uma literatura dramática, lacuna, raízes, estivessem fincadas na realidade brasileira, perceba comigo, a criação de uma literatura dramática, lacuna, raízes, estivessem fincadas na realidade brasileira. Veja para mim essa literatura dramática e veja para mim as raízes. O sentido que esse texto quer ter é falar sobre as raízes da literatura dramática. Da literatura dramática. Ou seja, veja a relação de posse. A literatura dramática tem as suas raízes. Se é uma relação de posse, já ficou fácil. Cujas. E veja que nesse caso, sem qualquer preposição, porque eu quero dizer o seguinte, que as raízes da literatura dramática estivessem fincadas na realidade brasileira. Não precisa da preposição. Cujas, feminino e plural, concordando com raízes, o que já te deu para marcar a letra D de dado. Ok? Por que que na outra lacuna ele sugere um ao qual? Olha só, era um dos objetivos do grupo ao qual Ariano Suassuna se juntou. Peraí, quem se juntou? Ariano Suassuna. Mas quem se junta a algo. Por isso que aqui eu coloco um ao qual, e é ao qual para retomar grupo. Beleza? E por que que ali em cima é um A com sinal indicativo de crase? Se é um estímulo a algo. E criação aceita o artigo A. Por isso A mais A com crase, gabarito, portanto, é a letra D. Eu queria te mostrar o cujo e o ao qual, mas automaticamente, claro, já falamos um pouquinho também sobre crase, que é a fusão. Neste caso, o estímulo pede a preposição a, quem estimula, se é um estímulo a algo, e criação aceita o artigo A, ok? Tela de novo mais uma vez, e a nossa última questão, ele coloca: uma criança pode revelar grande interesse por uma profissão, lacuna, os pais sonharam, mas nunca exerceram. Ele fala, preenche corretamente a lacuna da frase acima, o que está em. Olha as opções que ele te dá. Por que, de que, a qual, na qual e com que. Você deve olhar somente para essas preposições, beleza? E você vai fazer o seguinte, ele coloca assim, ó, interesse por uma profissão, lacuna, os pais sonharam. Quem sonharam? Os pais, sujeito. Agora veja comigo o seguinte, quem sonha, sonha por algo? Não. Quem sonha, sonha de algo? Não. Quem sonha, sonha a algo? Não. Quem sonha, sonha em algo? Não. Agora, quem sonha, sonha com algo. Porque a ideia do texto é, os pais sonharam com uma profissão. Perfeito? Quem sonha, sonha com algo. E a preposição exigida é a preposição com. Por isso que é com que os pais sonharam. Você deveria olhar só para a preposição ali. Então, gabarito é a letra E de escola. Ok, queridos? Espero que tenha ficado extremamente claro tudo isso acerca da análise sintática dos pronomes relativos. Fortíssimo abraço e até a próxima.